bom dia a todos. Nós vamos dar início ao nosso seminário. O nosso grupo é composto por Hanna Castro, Ingrid Araújo, Júlia Sena, Milena Miller e Thaís Leite. E o tema do nosso trabalho é flúor na odontopediatria. O flúor, ele é um elemento químico e, segundo a tabela periódica, é classificado como halogênio e é um material que se comporta de uma maneira única em relação aos outros halogênios, como o cloro, o bromo ou o iodo, porque ele procura sempre se ligar aos tecidos mineralizados, como por exemplo o esmalte dentário. E o flúor, na presença do cálcio e do fosfato, ele forma simultaneamente a fluorapatita, que é responsável pela remineralização dos dentes. Hoje nós podemos encontrar o flúor na natureza, assim como na torneira da nossa casa, na água do mar e em alguns alimentos que nós consumimos, como peixes, carne vermelha, o sal da cozinha, e também no nosso cotidiano na odontologia, através do uso tópico nas terapias, nos consultórios odontológicos, nos dentifrícios e também nos colutórios. Então, como nós podemos observar, o flúor está presente no nosso cotidiano. Vamos entender como tudo começou? História do flúor na odontologia. A utilização de fluoretos como meio preventivo e terapêutico da cárie dentária teve início em 1945, nos Estados Unidos da América e Canadá, com a fluoretação das águas de abastecimento público. Após estudos que comprovaram a eficácia da medida, onde se observou a redução de cerca de 50% na prevalência de cárie da população desses países. E o método ele foi recomendado pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, e pelas principais instituições mundiais da área da saúde, e teve a expansão para diversos países e, desde o início do século XXI, vem beneficiando cerca de 400 milhões de pessoas em 53 países. Na década de 60, os dentifrícios fluoretados começaram a ser utilizados nos países desenvolvidos e em 1990 atingiu mais de 90% das vendas de dentifrícios na Europa e na América do Norte. Já no Brasil, a agregação do flúor ao tratamento do abastecimento de águas públicas teve início em 1953 no município de Baixo Guandu e em 1974 ela se tornou lei federal, beneficiando cerca de 100 milhões de brasileiros. No Brasil, os dentifrícios fluoretados passaram a ser comercializados em escala populacional a partir de 1989, e atualmente o Brasil é o terceiro país em consumo per capita de dentifrícios, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e do Japão. Fluoretação no Brasil. Em 1963 foi quando começou a fluoretação do abastecimento público de água aqui no Brasil, e foi de fato um agente importante de prevenção contra a cárie no nosso país. Mas a história teve começo em 1953, no município capixaba de Baixo Guandu, com os professores Mário Chaves, Aprígio da Silva Freire e entre outros, que se juntaram à Fundação de Serviço Especial de Saúde Pública, a CESP, e realizaram uma pesquisa em crianças e adolescentes de 6 a 14 anos com a implementação da fluoretação das águas do município. E essa análise epidemiológica, ela teve uma duração de 10 anos. E foi no dia de 19 de julho de 1963
que ficou comprovado a importância e o começo da fluoretação no Brasil. E o resultado dessa pesquisa, segundo Paulo Freire, que é o presidente da CESP, foi que mais da metade dos casos de dor de dente no município acabaram, junto com a queda nos históricos de cárie. E 50 anos depois, no cinquentenário da fluoretação, em 2003, foi comprovado que houve uma queda de 74% dos casos de cárie no município. E o levantamento epidemiológico realizado em 1953 teve a ajuda da Faculdade de Saúde Pública, a FSP, e da Universidade de São Paulo, USP, que confirmaram os benefícios da fluoretação da água num período de 50 anos. Em 2003, o professor Aprígio, junto com Adalto Emerich, lançaram o livro Flúor e Saúde Coletiva, 50 anos de fluoretação no Brasil, que conta melhor um pouco dessa história. Por que nós devemos indicar o flúor? Vamos falar um pouco sobre os seus benefícios. Mecanismo anticariogênico do flúor. O efeito anticariogênico do flúor, ele é conhecido há muitos anos por aqueles que se dedicaram ao estudo da cárie dentária e aos seus métodos de prevenção. E o uso de flúor na odontologia, ele se apresenta em diversas formas e tem provocado uma redução satisfatória no índice de cárie, beneficiando assim a população e em especial as crianças. As propostas de fluoretação das águas e a suplementação com flúor estão baseadas em estudos que demonstraram absoluta segurança e êxito desses métodos de prevenção. Aqui no Brasil, ainda por conta de seus índices significativos de cárie, se mantém a fluoretação das águas de forma abrangente, com o intuito de prevenir a cárie dentária entre a população. E é importante salientar que o flúor pode ser usado de diferentes formas para beneficiar ao máximo o seu receptor, e em especial aqueles cuja atividade cariogênica é alta. O flúor, quando utilizado de forma adequada, ele melhora a qualidade do esmalte. Entretanto, a explicação quanto a esse mecanismo anticariogênico do flúor não é tão simples, mas pode-se atribuir as seguintes qualidades: a diminuição da solubilidade do esmalte e a remineralização das lesões incipientes de cárie. O efeito do flúor no meio bucal e sobre os micro-organismos. O flúor ele vai atuar sobre os micro-organismos de forma variada. Em baixas concentrações, ele pode afetar o crescimento e o metabolismo desses micro-organismos. Em altas concentrações, ele pode destruí-los. E o flúor, ele vai agir sobre os micro-organismos em pH baixo através da inibição deles. E é exatamente quando as condições são mais cariogênicas, com isso trazendo um grande benefício. Em pH aproximado de 5,0, quando se dá o início da atividade cariogênica, apenas 6 partículas por milhão de flúor é capaz de prevenir a formação do ácido a partir da glicose. E já em concentrações maiores, de 8 a 10 partículas por milhão, ele pode, a ação do flúor, ele pode criar uma reação alcalina no meio. O flúor também pode atuar através de inibição enzimática e através de inibição do mecanismo de transportes de alguns micro-organismos, como os Streptococcus mutans, salivares e sangues.
o efeito do flúor na morfologia do dente. Estudos desenvolvidos no homem e em animais de laboratórios mostraram que o flúor ingerido durante o desenvolvimento do dente pode modificar sua morfologia e seu tamanho, provocando a diminuição de suas cúspides e fissuras menos profundas, tendo como consequência menor a possibilidade de cárie. Concluiu-se que o consumo de aproximadamente 1 mg de flúor por dia durante a formação dos dentes resultou em pré-molares e molares com fissuras menos profundas e mais largas. Nesse estudo, foi observado o grupo de 3 crianças. Um grupo era composto por crianças que residiam em cidades sem água fluoretada e receberam 0,5 mg de flúor até os 3 anos, e após essa idade, 1 mg de flúor. O segundo grupo continha crianças da mesma cidade e não recebiam suplemento com flúor. E o terceiro grupo era de crianças de cidade com água fluoretada. As crianças que receberam a suplementação com flúor apresentaram dentes com mais flúor, com fluorose e fissuras menos profundas e menos cáries dentárias. O grau de fluorose observado não foi considerado um grau antiestético. Vamos falar agora sobre as indicações do flúor. Quando devo começar a higienização e utilização do flúor? A higiene bucal deve ser iniciada tão logo o primeiro dente apareça na boca do bebê e deve ser realizada com escovas específicas e com pasta de dente que contenha flúor na concentração de no mínimo 1000 ppm de flúor. Concentrações menores do que essa não são eficazes na prevenção da cárie. A Aboped orienta que a primeira visita ao odontopediatra seja realizada assim que o primeiro dente apareça na boca do bebê. No entanto, entende que as primeiras orientações referentes à saúde oral da mãe e do bebê devem ser realizadas durante a gestação, ao nascimento e durante todo o crescimento e desenvolvimento do bebê, para que todas as funções como respiração, sucção, deglutição, fonação e entre outras se estabeleçam de forma saudável. Qual a quantidade que é recomendada? A Associação Brasileira de Odontopediatria, a Aboped, está de acordo com as associações nacionais e internacionais de pediatria e de odontopediatria e recomenda o uso de dentifrício fluoretado a 1000 ppm de flúor para a escovação dos dentes do bebê. Essa recomendação é segura em termos de toxicidade e deve ser realizada com supervisão e em pequenas quantidades, como uma fina camada de pasta sobre a escova ou similar a um grão de arroz cru para crianças menores de 3 anos de idade, como mostra na figura 1. Acima dessa idade, ou para crianças que já saibam cuspir, a quantidade de pasta é similar a 1 grão de ervilha, que mostra na figura 2. O uso de outras formas de flúor para a prevenção de cárie deve ser realizado segundo a orientação do odontopediatra em circunstâncias nas quais esse especialista irá optar e orientar o melhor método e realizar sua aplicação quando necessário. Agora falaremos sobre a fluoretação. Flúor na água. Sabe-se que a fluoretação da água de abastecimento público representa uma das principais e mais importantes medidas de saúde pública no controle da cárie dentária. É considerado um dos meios mais efetivos para manter constante a presença de flúor na cavidade bucal, o que é fundamental para o controle e declínio da prevalência da cárie. Portanto, deve ser monitorada a fim de que o teor seja mantido dentro dos padrões adequados para controlar a cárie e prevenir a fluorose dentária. De acordo com o Manual de Fluoretação da Água para Consumo, a concentração do íon fluoreto nas águas de abastecimento público é obtida pela fórmula constante G é igual a 22,2 dividido por E, onde E é igual a 10,3 mais 0,75 T,
onde T é a medida de temperaturas máximas diárias durante um período mínimo de um ano em graus centígrados. Como vocês podem ver, nesse quadro podemos observar a relação entre a média de temperaturas máximas diárias do ar e os limites recomendados para a concentração do íon fluoreto na água. Nas regiões de temperaturas altas, são empregadas as menores concentrações de íons de fluoretos, enquanto nas maiores concentrações são para as regiões de temperaturas baixas. Isso porque a maior ingestão de água ocorre nas regiões mais quentes e o inverso nas regiões mais frias. Falaremos agora sobre o flúor na alimentação. Flúor nos alimentos. A principal fonte de flúor ingerido pelo homem origina-se da água, mas outras fontes podem ser responsáveis, como alimentos, principalmente determinados vegetais, animais marinhos, principalmente quando a carcaça desses animais são aproveitados, e chás. Estudiosos observaram a quantidade de flúor presente em alimentos e vale esclarecer que o leite da vaca, leite materno, vegetais, frutas e outros tipos de alimento têm maior quantidade de flúor quando proveniente de regiões em que a água de abastecimento apresenta flúor. De acordo com vários estudos, é necessário ressaltar que a quantidade de flúor na dieta alimentar da criança depende da sua faixa etária, uma vez que o tipo de alimento fornecido provoca mudanças na quantidade de flúor ingerido. Flúor no sal de cozinha. Os primeiros estudos sobre a incorporação do flúor no sal de cozinha foram feitos em 1940. A partir daí, outros foram desenvolvidos na tentativa de tornar o sal de cozinha contendo flúor um método preventivo. De acordo com estudos, o flúor no sal demonstrou ser um meio eficaz, de baixo custo e maior alcance, e a sua utilização está indicada para países que não possuem fluoretação da água. A fluoretação do sal deverá ser realizada quando não for possível a fluoretação da água de abastecimento público, seja por razões técnicas, financeiras ou socioculturais. Os dois métodos não devem ser adotados simultaneamente, pois há risco de expor a população a uma superdosagem de flúor, o que poderia causar fluorose dentária. Nos próximos slides falaremos sobre a suplementação de flúor pré-natal. Existe uma série de dúvidas por parte dos clínicos quanto à efetividade da suplementação pré-natal de flúor e seu efeito sobre o esmalte do dente descido, bem como que tipo de problemas poderia estar relacionado com a gestação. O principal interesse na prescrição de flúor à gestante é que beneficiaria o desenvolvimento da maioria dos dentes descidos, uma vez que boa parte da coroa desses dentes já está desenvolvida e parcialmente mineralizada. Vários estudos apresentaram a possibilidade efetiva da passagem de flúor pela placenta. Esses estudos foram desenvolvidos em humanos e animais. Quanto à transferência de flúor, foram desenvolvidos trabalhos sobre o papel ativo da placenta no acúmulo de flúor e a transferência para o feto. Dessa maneira, a suplementação pré-natal ainda necessita da comprovação científica de sua eficácia. Atualmente, nenhuma organização, instituição ou sociedade recomenda a suplementação pré-natal. Suplementação do flúor pós-natal. Flúor no leite. Os níveis de flúor no leite materno variam de 0,02 a 0,05 ppm. Apesar da quantidade de flúor no leite materno ser semelhante à do plasma, o seu aproveitamento não é igual, ou seja, o flúor no leite materno não tem aproveitamento significativo. A concentração de flúor no leite materno depende muito da concentração de flúor na água de abastecimento público. Logo, em populações em que os níveis de flúor na água eram baixos, a concentração no leite materno também era baixa. A incorporação do flúor no leite foi estudada na Inglaterra, onde era fornecido às crianças de uma escola. E o resultado foi que a redução da cárie foi menos efetiva do que o método de fluoretação das águas. A principal crítica a esse método é que os mais necessitados, por não terem acesso ao tratamento por questões econômicas, seriam marginalizados dos benefícios.
flúor nos dentifrícios. Os dentifrícios fluoretados promovem um mais efetivo modo de manutenção de alta concentração de flúor na interface placa-esmalte. O flúor pode ser adicionado aos dentifrícios na forma de fluoreto de sódio, monofluorfosfato de sódio, que é o MFP, e fluoreto estanhoso e fluoreto de amino. O uso de dentifrícios fluoretados é responsável pela redução de 25% da prevalência de cárie em países desenvolvidos, com o maior benefício sendo observado em superfícies proximais e lisas, assim como em dentes recentemente erupcionados. A ideia do uso do flúor nos dentifrícios foi aceita de imediato, uma vez que o hábito de escovar os dentes é universal nas populações civilizadas, sendo ainda estimulado pela família e a sociedade. Por esse motivo, a inclusão do flúor nos dentifrícios e sua indicação, em especial para crianças, são altamente interessantes, além de não representarem gasto adicional. Soluções fluoretadas para bochecho. O uso de soluções fluoretadas para bochecho tem recebido nos últimos 20 anos grande aceitação por parte dos clínicos. Eles apresentam resultados efetivos na diminuição da incidência de cárie dentária, podendo ser considerados ainda um método simples e de baixo custo. É do conhecimento de todos que a maneira mais eficaz de utilização do flúor é a fluoretação das águas. Todavia, o benefício da aplicação tópica nem sempre é viável, por ser método que requer tecnologia e recursos nem sempre disponíveis. Daí o sucesso dos bochechos com solução fluoretada. Entre os anos de 1960 e 1970, foi realizado um grande número de pesquisas, mostrando resultados satisfatórios no bochecho com soluções fluoretadas. Esses estudos utilizaram soluções de fluoreto de sódio, fluorfosfato ácido e fluoreto de estanho, em distintas concentrações e em diferentes intervalos, os quais mostraram eficácia que variou entre 20% e 50% da diminuição da incidência de cárie. Esses estudos foram, de início, desenvolvidos principalmente nos países escandinavos e depois em outros países. Marinho também avaliou, por meio de revisões sistemáticas, a eficácia e a segurança de bochechos fluoretados na prevenção da cárie em crianças. A autora pôde concluir que o uso regular supervisionado de bochecho com solução fluoretada em duas concentrações principais, 230 ppm de flúor e 900 ppm de flúor, e frequências principais, que são os bochechos diário ou semanal, estão associados à redução clara no incremento de cárie em crianças. Em função da possibilidade de ingestão e risco de intoxicação aguda, o método está indicado para crianças com mais de 6 anos de idade, com intervalo semanal para soluções de 0,2% e diário para soluções de 0,05%. Géis fluoretados. Os géis de flúor concentrados são conhecidos como géis, tanto para a prevenção da cárie quanto para o seu tratamento. Existem evidências clínicas recentes que géis de flúor concentrados são mais efetivos na dentição permanente quando comparados à dentição decídua, beneficiando particularmente os primeiros molares. Alterações na dosagem durante a aplicação, seguida da ingestão descuidadosa de grandes quantidades de flúor, pode contribuir para a fluorose leve do dente permanente, que se encontra em processo de mineralização. Altas concentrações de géis fluoretados, como 9.000 e 12.300 ppm de flúor, devem ser limitadas ao uso profissional durante a prática dental e não ser aplicadas em casa. Baixas concentrações do gel, como 1.000 ppm de flúor, podem ser utilizadas em casa, acompanhada das instruções do profissional e demonstração do uso adequado do produto. Vernizes fluoretados. Os vernizes fluoretados foram originalmente desenvolvidos para prolongar o tempo de contato entre o flúor e o esmalte, objetivando a formação em maior quantidade de hidroxiapatita. Os vernizes fluoretados mantêm o flúor em contato com o esmalte por maiores períodos, comparado a outras preparações de fluoreto tópico.
Entretanto, a redução de cárie tem sido similar, aproximadamente 30%. Vernizes fluoretados são eficientes tanto na dentição decídua quanto na permanente. Não há chance de desenvolvimento de fluorose quando aplicado 2 vezes ao ano. E quais são as indicações para a utilização dos vernizes fluoretados? São indicados para áreas de hipersensibilidade, dentes recém-erupcionados, remineralização local de manchas brancas e indivíduos com alto risco à cárie. Agora, vamos falar sobre o protocolo da utilização do flúor. Agora, eu vou falar um pouco sobre o protocolo de aplicação tópica do flúor. Deve ser feita a profilaxia com a pedra pómez e água ou soro fisiológico, com a taça de borracha para superfícies lisas e escova de Hobson para superfícies oclusais. Deve-se posicionar o paciente sempre sentado, com o encosto da cadeira em um ângulo de 90 graus. Deve ser feita a secagem dos dentes utilizando o sugador até o fim da aplicação. Isolamento relativo com rolinhos de algodão. Aplicação do flúor com rolinhos de algodão, cotonete, pinça clínica com bolinha de algodão, entre outros materiais. Esperar o tempo de aplicação, que pode variar de 3 a 5 minutos. Depois, remover o excesso com gaze e orientar o paciente a não comer ou beber nada por 30 minutos a 1 hora. Agora vamos falar sobre o protocolo de aplicação do verniz fluoretado. Também deve ser feita a profilaxia com pedra pómez e água ou soro fisiológico, usando a taça de borracha para superfícies lisas e a escova de Hobson para superfícies oclusais. Deve ser feita a secagem dos dentes, sempre usando o sugador até o fim da aplicação. Deve ser feito o isolamento relativo com rolinhos de algodão. Aplica-se o verniz com pincel ou microbrush e deixa o verniz agindo no dente. E, por fim, orientar o paciente a não comer ou beber nada por 30 minutos a 1 hora. Complicações. Efeitos colaterais do flúor. O flúor, quando utilizado em quantidades adequadas, tem efeito preventivo e terapêutico, porém o seu uso em excesso pode trazer malefícios à saúde, como a intoxicação, que pode ser aguda ou crônica. Intoxicação aguda. A intoxicação aguda ocorre quando se faz a ingestão de uma quantidade excessiva de flúor em uma única dose. E de acordo com estudos, a literatura apresenta um parâmetro chamado de dose provavelmente tóxica, TPT, que foi definida após análises de acidentes letais ocorridos com indivíduos que foram submetidos a doses consideradas no passado seguramente toleráveis. E foi estabelecido que nenhum procedimento odontológico uma pessoa pode ser submetida a uma dose igual ou superior a 5 mg de flúor por peso corpóreo. Toxicidade aguda. Sintomas. Na toxicidade aguda, dependendo da dose, os efeitos podem variar desde uma leve perturbação gastrointestinal até uma parada respiratória e consequente morte. E os sintomas começam a aparecer após 30 minutos da ingestão. Então, a intoxicação aguda ela pode ser leve, apresentando náuseas, vômitos, dor abdominal e diarreia, ou pode ser uma intoxicação aguda grave, onde já apresentam sintomas sistêmicos de hipersalivação, poliúria, sudorese, hipocalcemia, hipoglicemia, dores de cabeça, espasmos musculares, convulsão, podendo levar até o coma e a morte. Casos de intoxicação por flúor.
A literatura cita um caso que ocorreu no Brasil, onde uma criança do sexo masculino de 3 anos sofreu uma intoxicação aguda letal em um consultório, por fazer uso de um produto contendo 33% de fluoreto de sódio. A criança, ela foi dispensada logo após o atendimento, mas retornou ao consultório relatando se sentir mal. Não houve um atendimento adequado nem no âmbito odontológico, nem no âmbito hospitalar, para onde a criança foi encaminhada. E ela veio a falecer 4 horas após o atendimento odontológico. Estima-se que essa criança foi submetida a uma dose de entre 15 a 30 miligramas de flúor por peso corporal, sendo uma dose de 3 a 6 vezes superior à dose provavelmente tóxica, onde foi feito o uso indevido de produto odontológico, onde o profissional, fez o uso de forma indevida e tendo total desconhecimento sobre a segurança do flúor. Toxicidade crônica. Ela ocorre devido à ingestão contínua de flúor em quantidades menores, podendo afetar tecidos mineralizados, como os ossos e o esmalte dentário. Fluorose dentária. A fluorose dentária é o efeito sistêmico da ingestão crônica de flúor durante o desenvolvimento dentário, que provoca alterações no processo de mineralização do dente. O excesso de flúor inibe a reabsorção de proteínas. O esmalte dentário se forma com uma alta porosidade, que é responsável pela opacidade do esmalte. Os defeitos de formação do esmalte dependem da dose que a criança é submetida, e o período crítico de exposição a dosagens excessivas de flúor para dentição é do nascimento até 8 anos de idade. Fluorose dentária, aspectos clínicos. O excesso de flúor, ele inibe a reabsorção de proteínas. O esmalte vai se formar com uma alta porosidade, que é responsável pela opacidade do esmalte. Os aspectos clínicos vão desde linhas opacas, brancas e finas, cruzando transversalmente o longo eixo da coroa do dente, até quadros onde a área do esmalte gravemente hipomineralizada se rompem e geralmente o esmalte fica pigmentado. Como vocês podem ver na figura 1, mudanças de opacidade no esmalte em dentes homólogos e ocorre simetricamente. Por quê? Porque os dentes eles são formados juntos na mesma época, tem a mesma cronologia de erupção. Então, eles vão ser expostos à mesma quantidade excessiva de flúor. Por isso, vai ocorrer manchas, tanto no 11 como no 21, como vocês podem observar na figura 1. E já na figura 2, que é um caso mais grave, mais severo, de fluorose dentária, vocês podem ver que o esmalte está pigmentado da mesma forma, devido os 2 dentes homólogos foram expostos juntos à mesma quantidade excessiva de flúor. Classificação da fluorose dentária. O índice de Dean foi preconizado pela Organização Mundial da Saúde
e é muito utilizado por pesquisadores da área da saúde, epidemiologistas e profissionais que trabalham com programas em saúde coletiva. A fluorose dentária ela pode ser dividida em níveis segundo a evolução da doença. E segundo o índice de DEA, a fluorose dentária pode ser classificada em normal, onde a superfície do esmalte está lisa, lustrosa e geralmente de cor branca, cremosa e pálida. Em questionável, onde o esmalte apresenta leves alterações na translucidez e podem variar desde pequenos traços esbranquiçados até manchas ocasionais. Muito leve, que é nível 2. As áreas pequenas e opacas de cor branca, porosas e dispersas irregularmente sobre o dente, mas envolvendo menos de 25% da superfície vestibular dentária. Índice 3, leve. Opacidade branca do esmalte mais extensa do que o código 2. Dessa vez recobre menos de 50% da superfície dentária. 4. Moderado. Superfície de esmalte apresentando desgaste acentuado e manchas marrons frequentemente alterando a anatomia do dente. E o índice 5, nível 5, é o severo, grau severo, onde a superfície do dente está muito afetada e a hipoplasia é tão acentuada que o formato geral do dente pode ser afetado. Existem áreas com fóssulas ou desgastes e manchas marrons espalhadas por toda a parte, e os dentes frequentemente apresentam aparência de corrosão. Aqui nós temos alguns casos que nós classificamos segundo o índice de DEA. Na figura 1, nós temos um caso questionável, apresentando pequenas alterações na translucidez do esmalte. Na figura 2, já é um caso classificado como muito leve, onde pode-se observar manchas brancas pequenas e opacas, espalhadas irregularmente pelo dente, mas não envolvem mais que 25% da superfície total do dente. Na figura 3, já temos um caso classificado como leve, onde pode-se observar manchas brancas mais extensas, porém que não ultrapassam 50% da superfície total do dente. Aqui na figura 4, nós temos um caso que foi classificado como moderado. Ele apresenta manchas brancas em quase 100% da sua superfície dentária e também um pouco de desgaste é observado, junto a pequenas manchas acastanhadas. Na figura 5, nós temos um caso classificado como severo, porque ele tem toda a superfície do esmalte comprometido por mancha, apresentando alguns desgastes grandes e manchas acastanhadas, que envolve praticamente todo o elemento dental. Conclusão. O flúor tem um papel importante no combate à cárie dentária, pois tem promovido melhorias significativas na saúde bucal das populações através da diminuição dos índices de cárie dentária. Diversos estudos apontam que a múltipla exposição aos fluoretos implica num maior risco de desenvolvimento da fluorose dentária em diferentes graus, sendo necessário um maior controle de seu consumo, principalmente nos primeiros anos da população infantil. E é de extrema importância para o cirurgião dentista o conhecimento sobre a efetividade e a segurança do uso do flúor
em suas diversas apresentações na odontologia, visando garantir o seu máximo benefício sem efeitos colaterais indesejáveis.